Graça e paz. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A vinda do nosso Senhor Jesus está tão próxima, mas tão próxima, que tudo que está acontecendo hoje no mundo nos faz enxergar o cumprimento das profecias, nos faz enxergar a proximidade do domínio do anticristo, do governo único. Que antigamente, quando a gente falava de governo único, as pessoas pensavam assim, tá doida, só pode ser doido. Hoje a gente vê nas mídias, falando governo único, falando a respeito, de moeda única, de religião única. Então a gente está vendo, assim, aquele preparo do mundo para o domínio do anticristo. E, logicamente, nós cremos que a igreja ela vai ser arrebatada antes, do domínio deste anticristo. E eu quero ler um texto hoje que Jesus ele fala como que será, Aqui que ele compara a vinda do homem a duas situações que está aqui em Lucas 17, a partir do versículo 26. Fala assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então o Senhor está comparando aqui a vinda dele a duas situações que aconteceu no Velho Testamento. Primeiro, nós vemos aqui nos dias de Noé. Ele fala que seria como nos dias de Noé. E ele fala que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, eles estavam distraídos. Distração, a palavra que cabe muito bem aqui dentro desse texto. Cada um estava distraído com os seus afazeres, com a sua vida, com o seu dia a dia e vivendo uma vida promíscua. Enquanto Noé ele construía a arca, eles zombavam, eles diziam: não, esse velho está gagá, Para que isso? Para que construir um caixote desse tamanho? Então, para eles era um caixote muito grande. E essa distração, nós vemos hoje, tanta distração no mundo. Mas nós percebemos aqui que fala que eles casavam. E quem casa é porque tem projetos futuros. Às vezes a pessoa fica fazendo muito projeto futuro nesta vida, sem entender que aqueles que são do Senhor são peregrinos nesta terra. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria eterna, ela não é aqui. E, da mesma forma, as pessoas ali que viviam, na época de Noé, eles estavam distraídos com seus planos para viver, para sempre ali na terra. Não sabendo eles, que o dilúvio estava às portas. E aí, como eram as pessoas daquela época? Eles eram violentos, eles eram zombadores, eles eram blasfemos. E aí, quando nós vamos lá para 1 Timóteo 3, nós vimos assim, como que parece com a nossa geração. Como é idêntico à nossa geração. Quando Paulo ele fala para Timóteo, ele fala assim, parece que Paulo ele estava enxergando, Paulo ele estava enxergando os dias de hoje. E fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Ou seja, o egocentrismo, a síndrome do eu mereço, eu. O homem tomando lugar de Deus, o homem amando a mais a si mesmo. Sendo, como diz na igreja, a igreja deixando de ser cristocêntrica para ser egocêntrica. O homem ocupar o lugar de Deus, amando a si mesmo. Não amando a Deus sobre todas as coisas, mas amando a si mesmo. Amando a si mesmo. E aí fala assim: avarentos,
presunçosos. Uma pessoa que ama a si mesma, ele é tudo isso, né? Avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos. Gente, desobediente a pais e mães. Como que essa geração, ela pensa que ela sabe mais do que o pai, do que a mãe. Como eles desobedecem pais e mães. E quantas notícias a gente vê de jovens sendo mortos, sendo executados. E a gente vê, né, em Efésios fala que honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias na terra. Mas essa geração, muitos não têm tido os dias prolongados, porque são desobedientes a pais e mães. E aí continua falando, né? Ingratos. Nossa, como essa geração é ingrata. Ingrata com Deus, ingrata com os patrões, ingrata com a igreja, ingrata com a família. Como essa geração é ingrata? Eles acham assim que os pais têm a obrigação de sustentá-los a vida inteira. Não, porque eu não pedi para nascer. Quantas vezes a gente vê filho falando isso? Eu não pedi para nascer. Então agora você é obrigado. Os pais, né? Então a gente vê uma ingratidão, uma irreverência total com Deus, com os pais. Entra num trabalho, de repente está falando mal do patrão, está falando mal do trabalho, é ingrato. Sabe, é ingrato. É ingrato na igreja, a igreja recebe ele bem, ele é aceito, ele entra ali e ele faz parte de um grupo ali, de repente ele sai da igreja, não dá nem tchau, e quando você encontra ele está falando mal de todo mundo. Então temos uma geração muito ingrata. E outra coisa, sem afeto natural, sem afeto a pai e mãe. Nós temos visto hoje, gente, filhos matando os pais por coisas à toa, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, mais amigo dos prazeres desse mundo, porque é isso que está acontecendo, os prazeres deste mundo. As pessoas estão amando mais o mundo. E a palavra de Deus fala que aquele que ama o mundo, aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus. E é como a época de Noé. Eles amavam o mundo. Eles estavam distraídos com a sua vida, com aquelas coisas com seus costumes malignos. E eles não ouviram Noé. E a Bíblia fala que em 1 Pedro fala 1 Pedro 3:20 fala assim, peraí que eu estou no 2 Pedro, não no primeiro, peraí, 1 Pedro 3:20 fala assim: os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, olha para você ver, eles foram rebeldes. Quando a longanimidade de Deus, porque enquanto Noé, ele ia construindo aquela arca que levou mais ou menos uns 100 anos, de 100 a 120 anos para construir. Noé foi falando do que o dilúvio viria. Mas eles zombavam de Noé. Você tá louco? Onde você viu isso? E aí fala, né, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. 8 almas. Pela história, havia mais ou menos 50 mil pessoas na época de Noé. De 50 mil pessoas, 8 pessoas se salvaram. Então nós podemos entender que o remanescente para o arrebatamento é muito pouco. É muito pouco as pessoas que vão ser salvas. Que vão ser salvas no arrebatamento da igreja. E aí,
Ele também fala de Ló. E no verso 28 ele fala, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos, como nos dias de Ló. Também o povo estava distraído. Mas porém aqui já não fala de casamento. Porque já não existia mais essa questão de casamento. Existia lá o quê? Uma promiscuidade sexual muito grande. Muito grande. Lá em Gênesis 19, 1 e 2, irmãos, a promiscuidade, né, lá era muito grande, sexual. Mas se nós olharmos para os nossos dias hoje, eu acho que nós já ultrapassamos Sodoma e Gomorra. Eu acho que nós já ultrapassamos, né? Eles eram sodomitas, mas hoje existe tanta coisa na área sexual, tanto gênero, tanta podridão, que eu acho que nós já superamos Sodoma e Gomorra. E aí fala que em Gênesis 19, o verso 1 e 2 fala assim, e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. O que eu quero dizer? Ló, ele estava fora da cidade. Olha, vieram os dois anjos de Sodoma à tarde, estava Ló sentado à porta de Sodoma. E Ló foi a única pessoa que reconheceu os anjos. E Ló, ele estava ali, a palavra de Deus fala, lá em 2 Pedro, fala, né, também a respeito de Ló. Deixa eu achar aqui 2 Pedro. Peraí. Fala a respeito dessa época, 2 Pedro 2, do 6 ao 10. Fala assim, e condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele ficava ali na porta e ele via tudo aquilo. Mas as pessoas queriam mudar de vida, as pessoas queriam dar ouvido. As pessoas hoje querem mudar de vida, as pessoas hoje querem ouvir o Evangelho. Verso 9, né? Porque este justo, 8, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Irmãos, eu acho que já não tem mais espaço na terra para o justo. Eu acho que já não existe espaço nesse mundo. Essa terra, sabe, eu acho que ela não tem mais nada para nós, não tem nada aqui. Não tem nada para nós mais nessa terra. Ló, ele via tudo aquilo e ele dizia, né, ele ficava afligindo a sua alma de ver tanta podridão. E aí, o verso 10, olha, mas principalmente aqueles que segundo a carne, não, peraí, desculpa, o verso 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus, ele é amor, né? Ele é amor, ele é tanto amor que ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. Ele é tanto amor que ele tem visto tanta coisa que tem acontecido nessa terra e ainda está dando tempo para o homem se arrepender. Ele está sendo longânimo, para que haja um conserto, para que as pessoas se consertem. Nós vimos carnaval passado, aquela cena horrorosa que fizeram, né? O diabo arrastando Jesus. É como se ele fosse vitorioso. Se algum dia ele foi vitorioso, e se algum dia ele vai ser vitorioso, né? Mas o povo aplaudiu, o povo viu, ninguém questionou. E agora vem outro carnaval aí. E nós sabemos que cada vez mais essa festa da carne,
ela está afrontando Deus. Cada vez mais eles estão fazendo algo que afronte a Deus. Quando tem aquelas... houve aí uma exposição no Palácio das Artes aqui em Minas, foi uma afronta total a Deus. E aí, Deus está sendo zombado, a igreja está sendo zombada. Mas só que Deus está falando assim que Ele sabe. Olha o que está dizendo a Bíblia. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Ou seja, tem um juízo. O juízo do homem, ele pode falhar, mas o de Deus não falha não. De Deus não falha não. Sabe por quê? Porque nos dias de Noé, Deus não poupou aquelas 50 mil pessoas. Salvou Noé, que era justo. Nos dias de Ló, salvou Ló, com a sua família. Agora, se nós fizermos um parâmetro, é muito pouca gente. Nos dias de Ló, sabe quantas pessoas mais ou menos existiam ali naquela cidade? Cerca de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. E o que aconteceu? Ló tentou falar aqui em Gênesis, vamos voltar em Gênesis 19, 14. Gênesis 19, 14. O 14 fala assim: então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Zombador. As pessoas zombam de nós. Há poucos dias eu estava num lugar e uma pessoa virou para outra e falou assim: você não está bebendo? Ela falou: não. Ah, porque você virou crente agora? Quer dizer, porque eu estava perto, né? E eu vi que aquilo foi falado para ver se eu ia falar alguma coisa. Mas eu aprendi uma coisa, que é Deus que nos justifica, que o silêncio é a resposta do sábio, que ficar calado às vezes é uma resposta muito maior do que a gente ficar se justificando. Nós não precisamos defender Deus. Nós não precisamos explicar a Deus, porque ninguém explica Deus. As pessoas estão vivendo esse tempo. A palavra de Deus fala em Coríntios, né, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz. E eles querem continuar na cegueira. E aí nós vamos entender também que Deus faz uma comparação, eram 2 núcleos urbanos. Era um lugar que tinha muita gente. E aí é nos centros urbanos que o mal se propaga e se torna natural. O mal vai se propagando e hoje se torna natural, e às vezes se torna natural dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da escola. Se torna natural. O mal se torna natural. Os valores são trocados e se torna natural. É o centro urbano que dita a moda, que dita o comportamento das pessoas. É nos centros urbanos que a fé ilegítima se torna a fé legítima. Que troca, né? Tem os trocadilhos aí. É a igreja, né, grande que se torna um exemplo para as igrejas do interior. E aí, olha para você ver. O que o grande faz, o pequeno copia. Nós temos exemplo aqui no Brasil, né? Muitas igrejas copiando a moda lá dos Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos, muitas igrejas já estão vivendo um período de uma fé apóstata. E aí o Brasil fica copiando coisas de lugares maiores, como as igrejas do interior copia coisas que vêm daqui, e o mal vai se propagando, se tornando natural. E Jesus disse que a volta dele seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. E hoje nós podemos juntar os 2 dias. Os dias de Noé, que o povo, né, estavam lá fazendo planos para o futuro, ainda se casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, distraídos.
De repente o dilúvio veio. Nos dias de Ló, né? Ló sendo zombado por falar, olha, a cidade vai ser destruída. Deus vai destruir a cidade. E riram dele. E aí a destruição veio no mesmo dia. No mesmo dia. E nós temos falado, Jesus está às portas. Temos gritado isso. E vemos assim, os sinais gritando. Nós vemos a natureza gritando. Jesus está voltando. Mas as pessoas preferem permanecer surdas e cegas. Mas naquele dia não vai ter desculpa para dizer eu não sabia. Eu não sabia. Porque tudo que está na palavra está se cumprindo. E de repente você vai chegar e o número de pessoas que vai subir é muito pouco. O remanescente fiel é muito pouco. Aí vai ter vai ter a grande tribulação, que alguns falam, né? É a segunda chance. Vai ser. Só que não vai ser salvação pela graça, né? Vai ser pela dor. E aí? Hoje o mundo já está insuportável de viver. Imagina na grande tribulação. Aí você chega na igreja e fala assim, nossa, minha igreja está meia vazia hoje. Mas não é assim mesmo. E aí, de repente, você percebe que, olha aqui, apareceu um líder mundial. Aí você vai lembrar, nossa, é mesmo. O pastor pregou que esse homem aí ia dominar o mundo, ia ser um anticristo. Nossa, é mesmo, né? Eu vi aquele vídeo lá na internet falando que ia ter um governo único. E não é que está acontecendo? E aí, você vai procurar muitas pessoas e não vai encontrar. Espero. Isso aqui é só um exemplo. Não estou dizendo que você vai ficar, que eu vou ficar. Não sei. Né? Eu espero não ficar. Falar como Paulo, né? Não espero ser reprovado. Mas nós precisamos ser aprovados. Mas a Bíblia fala que para ser aprovado tem que passar pela prova. Só é aprovado aquele que passa pela prova. Então nós temos muitas provas para passar. E quando nós vemos o percentual, quando você pega a parábola do semeador, o semeador estava a semear. Só que um quarto da semente caiu no caminho. Um quarto caiu nas pedras. Um quarto caiu entre os espinhos. E só um quarto caiu na terra boa. Ou seja, 25%. 25%. Espero, né? Que nós sejamos esse 25%. Que sejamos totalmente preparados. É o que Deus tem tocado muito o meu coração para falar nesses dias. Para trazer essa mensagem. Acorda. Já é hora de despertar do sono. Já é hora. Às vezes você está fazendo muitos planos para essa terra e está desacordado para os planos espirituais. E eu quero te dizer, a qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja. Você está preparado? Que Deus continue te abençoando. Paz e prosperidade sempre.